Ora, o depoimento que eu posso fazer sobre o Centro Nacional de Cultura não respeita aos seus primeiros tempos, porque não fui seu sócio fundador. Quando comecei a frequentar estas atividades, já o centro tinha algum tempo, talvez mesmo alguns anos de vida, e era realmente uma instituição muito modesta, que vivia, já não me lembro bem aonde, mas numa instalação provisória para a qual se subia por uma escada perigosíssima, à noite sobretudo, e foi aí, nesse ambiente simpático de cultura que pelo menos aparecia logo com um vago ar surrealista, e mesmo quando subia a escada, que eu comecei a contactar com o Fernando Amado e com o grupo, que nessa altura eram o grupo principal da instituição. Os anos foram passando, acompanhei o funcionamento do Centro Nacional de Cultura sempre com interesse. Um dia, certamente porque não havia outro, pensaram que eu poderia dirigir o centro e eu disse que não. E disse que não por uma razão, porque havia, um conjunto de orientações no próprio centro, na altura dominado por um sector monárquico e integralista, e eu realmente não me sentia dentro da orientação integralista daquele grupo, acompanhava, portanto, com muito interesse os trabalhos, colaborava com eles, mas mantinha-me independente. Depois o centro foi andando, foi-se modificando, foi-se alargando, e em certa altura, já muitos anos depois da organização da instituição, houve umas eleições assim um pouco disputadas e, não sei porquê, os dois grupos concordaram em que eu assumisse a presidência da Assembleia Geral. E assumi. E nessa condição me mantive não sei quanto tempo. Não sei se cheguei a estar um século, mas foi perto disso. E porquê? Peço-lhes prestem justiça de calcular que eu não tinha ilusões sobre a importância que tinha eu ser ou não ser Presidente da Assembleia Geral. O que acontecia era uma coisa, é que conseguia dar-me razoavelmente, para não dizer dar-me mesmo bem, com todos os diversos grupos do centro. E, portanto, sentia-me um pouco nessa matéria, e passo o trocadilho de mau gosto, o centro do centro, e nessa conformidade, pois havia pelo menos um elemento comum que mantinha uma certa linha de coerência com a orientação do Centro Nacional de Cultura. Depois, houve uma mudança muito radical do centro, acentuou-se nele o predomínio de sectores ligados mais a orientações diferentes, para não dizer opostas, às que tinham sido as iniciais, mas esses diversos sectores não tiveram objeção a que eu continuasse a presidente. E, para dizer, faz parte já da história recente, mas para dizer a verdade como a sinto, a partir de certa altura havia um pouco a ideia que o Centro Nacional de Cultura era assim um fervilhar de atividades semi-subversivas, mas estava à frente dele, como Presidente da Assembleia Geral, um sujeito que mantinha o diálogo com o governo no poder. E era por essa razão, e não por qualquer qualidade minha, que me lembro de ter sido aqui eleito pelos votos, que são politicamente algo discordantes, que iam desde o Dr. Mário Soares e o Dr. Souto Maior Cardia, até aos homens da extrema-direita, aos então situacionistas, aos homens monárquicos a favor ou contra a situação. Bem, era uma situação pitoresca, não me custou nada a desempenhar e adquiri uma convicção. É que talvez eu estivesse, no fundo, a prestar um pequenino serviço à instituição. E porquê? Por uma razão que sinto, que senti e que não ocultei na altura, não devo ocultar hoje. É porque este centro chegou a ser, praticamente, uma das poucas janelas abertas para uma cultura ampla e uma cultura atual. Isto é, uma cultura não propriamente conformista, sem ser oficialmente inconformista, uma cultura que admitia vários vetores,
com predomínio mais acentuado a partir de certa altura das tendências de esquerda, mas com uma circunstância. É que na minha convicção pessoal, estou certo, não me enganei, não era aqui que se faziam bombas, nem era aqui que se davam instruções para armar metralhadoras. E em consequência disso, como isso se situava no plano cultural, pois a meu ver só havia vantagem em que a janela aberta se mantivesse como tal, aberta. E se eu podia ter alguma ação para que a janela estivesse aberta, considerei que era meu dever no plano da cultura manter-me na presidência do centro. E assim estive, como digo, durante tempos imemoriais, às vezes com dificuldades. Podia contar com uma anedota, algumas delas. Não resisto a referir uma. Um dia tive que ir falar com o Ministro do Interior, que eu, aliás, conhecia mal, mas que, enfim, percebeu muito bem, porque tinha havido uma sugestão, uma proposta do então Presidente da direção do Centro para fazer uma série de conferências que pareciam subversivas. Na minha opinião, não eram. Eram pontos de vista de várias pessoas que a situação dos últimos 10 anos tem demonstrado que são a negação do indivíduo subversivo. Mas na altura apareciam como tal e o Governo, por intermédio do Ministério do Interior, parecia disposto a fechar a porta. Bom, fui falar com o Ministro do Interior, ele atendeu e eu disse-lhe o seguinte: olha, há uma razão, parece importante, é que os senhores tomando essa atitude estão a fazer o pior possível para a imagem do vosso próprio regime. Isto é, não é ali, como há bocadinho disse, que se preparam bombas, nem que se armam metralhadoras, e, portanto, só me interessa ao próprio Governo poder dizer e dizer com verdade que há uns senhores que querem falar nestes assuntos e o Governo não interfere. Esta argumentação impressionou um pouco o detentor do poder, ou pelo menos do poder policial, e saiu-se com esta solução. Muito bem, então eu autorizo essas perlencas, mas o senhor é que preside às sessões e fica responsável pelo que se passar nela. Eu disse imediatamente aceito. E olha, aceito por duas razões. Há uns conferencistas que eu conheço e sei que são incapazes de fazer qualquer coisa que seja antinacional. Há outros que eu não conheço. Tenciono falar-lhes francamente e dizer-lhe o que acabo de dizer assim. E se o senhor, como Ministro do Interior, aceita este meu ponto de vista, eu estou convencido que eles também aceitam. Pronto, eu aceito essa força. Não se chegou a realizar o ciclo porque a direção, na altura, pensou que se calhar era capaz do problema de dar origem a alguma dificuldade numa sessão e, numa atitude extremamente simpática, disseram: não, é melhor adiarmos isto por um ano, e esse ano creio que ainda não acabou. Ora bem, citarei um caso agora ao invés, pois também por vezes me senti na necessidade, como agora se disse, ou pelo menos como há tempo se disse, de exercer censura interna. Só o fiz uma vez. E foi por uma razão extremamente divertida, que falo como anedota. É que me disseram que iam fazer aqui uma série de palestras sobre a doutrina da Igreja Católica. Muito bem, sou católico conhecido, dirigente dos Bispos Católicos, portanto, acho muito bem. E já agora, questão de curiosidade, digam-me lá quem é que lhe vai fazer. E deram uma lista. E eu verifiquei que eram tudo padres despadrados e freiras desfreiradas. Eu disse: perdão, vamos seguir. Se os senhores querem, num ciclo sobre a doutrina católica, incluir uma ou duas destas pessoas, há aí gente muito válida, e eu acho muito bem. Embora possam censurar em determinados sectores, acho perfeitamente possível que o indivíduo, por exemplo, que foi padre, venha inclusivamente dizer as razões porque teve problemas de consciência e deixou de o ser. Ou então, pelo menos, entrou, digamos, em ruptura com a hierarquia à que pertencia. Agora, que como doutrina da Igreja se apresenta um grupo só constituído por padres despredados e freiras desfreiradas, perdão, isso é que não traduz a doutrina da Igreja. E o Presidente da direção do Centro disse: ainda bem que você diz isso. Eu penso o mesmo e, portanto, não se faz o ciclo assim, faz-se num âmbito mais vasto e fica melhor. E ficou. Ora bem, portanto, aqui tenho dois exemplos concretos e não estou arrependido de nenhum deles, como não estou arrependido do que vou agora contar para concluir. Em 25 de Abril,
houve, como sabe, a Revolução, e eu entendi que a minha função tinha terminado. Quer dizer, havia uma instituição que procurava realizar um certo conceito de cultura aberta. Encontrava com o regime, então, no poder, dificuldades conhecidas. Podemos admitir que a minha presença na Assembleia Geral servia para facilitar a tarefa e para permitir que a instituição continuasse. Mas uma vez que se encontrava no poder, ou verosimilmente se encontrar no poder, uma orientação política diferente, o meu ponto de vista pessoal, e aquilo pouco que eu tinha podido fazer já não tinha significado. E por isso afastei-me da instituição. Isto por uma razão de fundo, razão que me parecia válida e que me continua a parecer válida, mas não oculto que havia uma outra razão. É porque a vida já me ensinou que nunca se deve contar na vida com a gratidão dos homens. E, portanto, podia perfeitamente acontecer que numa Assembleia Geral próxima, talvez até algumas pessoas com quem eu tinha aceito sem dificuldade colaborar, tivessem dificuldade em votar como até então tinham feito no meu nome. E eu próprio sugeri, se me não falha a memória, o nome de um homem ilustre, Fernando Namora, para presidente do Centro. O depoimento que posso fazer é este. Mantenho a ideia que foi útil que, através destes anos e de tantas dificuldades, o Centro tivesse existido e, por meu lado, pois não acho que lhe tenha prestado qualquer serviço que valha a pena referir, mas tive a consciência de que, num ou noutro momento, posso ter ajudado a facilitar a manutenção de uma instituição que hoje, quase com 40 anos de história, pode dizer que foi sempre fiel àquilo que foi o sonho do grupo de que eu não fiz parte e não faço parte do grupo que arrancou com a iniciativa. Eu sou sócio do Centro Nacional de Cultura, já não sei bem há quantos anos, mas creio que pelo menos há 25 ou talvez há mais do que isso. Lembro-me que nessa altura, talvez pelos anos 50, vivia-se em Portugal um ambiente de grande opressão cultural por falta de liberdade de expressão e de direito de associação, e havia algumas associações, coletividades, grupos culturais que constituíam pequenas ilhas onde se respirava um ambiente de liberdade, de discussão e de troca de impressões, todos nós irmanados pela ideia de restabelecermos a liberdade de expressão em Portugal e não só a liberdade de expressão. Foi nessa altura, lembro-me que os grandes animadores do Centro Nacional de Cultura, nessa altura, e quero recordar os nomes deles, eram o Sousa Tavares, Alçada Batista, Francisco Lino Neto, Barilar Ruas e outros que eu já não poderei aqui focar. E nesse ambiente soturno que nós vivíamos em Portugal, o Centro Nacional de Cultura foi um foco de atividade cultural, de atividade política, tomado o termo político no sentido lato do termo, de um centro que pugnava pela restauração das liberdades democráticas, embora aqueles que aqui participassem viessem de famílias culturais e políticas muito diferentes, conforme, aliás, o futuro o veio a demonstrar. E foi nessa altura que se tomaram aqui muitas iniciativas em que eu participei, em muitos debates que foram só importantes, não só pelos seus resultados na vida política e cultural do nosso país. Lembro-me que, por exemplo, o documento dito dos católicos contra as estruturas da polícia política, houve muitos debates que contribuíram para que fosse tomada essa iniciativa. Tomaram-se muitas iniciativas que contribuíram não só para que na opinião pública portuguesa se refletisse esse movimento coletivo para uma vida melhor e para uma vida mais livre em Portugal, como também foi um núcleo de aproximação entre todos aqueles que aqui se reuniam e que se debatiam e que apesar da diversidade dos seus pontos de vista, se mantiveram unidos sempre na luta por aquilo que todos eles ansiavam, que no fundo era a liberdade. Foi essa a época em que eu mais contactei com o Centro Nacional de Cultura.
eu fui e sou sócio do Centro Nacional de Cultura durante tantos anos que me é impossível estar agora a fazer uma história de todas as suas atividades. Também houve aqui lutas internas pela direção do Centro Nacional de Cultura, em que eu nunca participei, embora essas coisas sejam sempre inevitáveis num ambiente de democracia, mesmo que limitada, dentro do Centro Nacional de Cultura. E depois do 25 de Abril, a minha privança com o Centro Nacional de Cultura tem sido muito limitado, porque hoje, felizmente, o ambiente de liberdade que se respira é geral e há muitos sítios onde nós podemos dar satisfação a essa nossa necessidade. No entanto, quero ter uma palavra de congratulação pela atividade que a Maria Helena Vaz da Silva tem dado ao Centro Nacional de Cultura, porque sei que ela que lhe tem imprimido uma nova vida, uma nova atividade e até um novo estilo, visto que hoje o Centro Nacional de Cultura não pode nem tem necessidade de prosseguir os mesmos objetivos que prosseguia antes do 25 de Abril.